E Rafinha é anunciado como novo coordenador de futebol do São Paulo. Né? Coordenador de futebol, geralmente, é aquela função que você faz a ponte, né? Do elenco, com a diretoria. E nesse aspecto, eu acho que o Rafinha sempre foi um cara muito bom de relacionamento, em todos os clubes que ele passou. Né? Até no Bayern de Munique, eu fui entrevistar o Rafinha uma vez, pro meu canal no YouTube, e ele é muito amigo de todos, era muito amigo, né? De todos os jogadores, era meio que um líder do Bayern, mesmo sem ser um titular absoluto, porque tinha o Lan para disputar a vaga com ele. No Flamengo, ele era um dos caras ali, muito se falava, inclusive, dentro do grupo, que o Rafinha, ele estava tanto com o grupo dos casados, quanto com o grupo dos solteiros, ele se dava bem com todo mundo. No São Paulo também. E é a primeira vez que o Rafinha exerce uma função, Bruno, de gestor depois que ele encerrou a carreira. Acha um bom nome, até em comparação com o Muricy, que pediu para sair, que tinha uma função ali semelhante. O que esperar do Rafinha na função e se isso pode interferir no São Paulo dentro de campo, que tá um vexame nessa temporada, né, Bruno? O Rafinha, ele jogou com muitos desses atletas que estão no clube, foi capitão do time campeão da Copa do Brasil, então ele vai ter uma relação mais próxima com os jogadores. No São Paulo ele precisa de paz, é basicamente isso, né? O São Paulo ele tem problemas como muitos clubes têm aqui no Brasil. Se pensar em Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que vai começar amanhã, São Paulo, muita gente fala, o São Paulo tem que se preocupar com o rebaixamento. É verdade, ele tem que se preocupar. Mas ele também não é muito pior que os times que brigam por vaga na Libertadores. Ele pode estar nas duas pontas, ele pode brigar por vaga na Libertadores e pode brigar para não cair. A diferença entre times que brigam para não cair e times que brigam por Libertadores, ela é mínima. O Corinthians de 2024 é um exemplo, né? Ficou o campeonato inteiro zona de rebaixamento ou próximo disso, deu uma arrancada no final, foi para 7º lugar. A diferença é mínima. São Paulo ficou em 8º lugar ano passado e ele, o 8º colocado, ficou acima da metade da tabela, ele teve mais derrota que vitória, o 8º colocado, e teve saldo de gols negativo. Só os 7 primeiros não tiveram saldo de gol negativo no Brasileiro do ano passado. Então é um campeonato em que você tem muitos times parecidos. O São Paulo, ele não é muito melhor que algum time que pode acabar rebaixado. Por exemplo, Fortaleza caiu. O São Paulo é muito melhor que Fortaleza? Não. Mas ele também não é muito pior que time que briga lá. Ele não é muito pior que o Botafogo, por exemplo, que foi o 6º colocado. Ele está nesse bolo. E o que pode fazer a diferença entre você brigar para não cair e brigar por uma vaga na Libertadores? O ambiente, ter paz, ter tranquilidade, pagar direitinho o salário, ter um mínimo de sossego para jogar, ter um calendário melhor ou priorizar a coisa certa, né? Às vezes você larga o brasileiro, vai para as Copas, que é uma grande ilusão, e aí você olha, você está quase caindo no brasileiro. Saber priorizar o correto, e no caso é priorizar o brasileiro, pelo menos até que tenha uma segurança. Não é errado o que o Crespo falou. O primeiro objetivo é chegar a 45 pontos, sem dúvida. Eu acho que nem o Crespo vai acabar comandando essa disputa de brasileiro. Eu acho que ele não vai ficar muito tempo, mas o primeiro objetivo é esse. E que aí a fala também depende do momento, né? Quando o Crespo falava isso ano passado, o Luiz Gustavo fez várias críticas depois daquele 6-0 para o Fluminense, ele fez críticas bem abertas, Luiz Gustavo, que não está mais no clube, achavam legal porque isso aí batia no presidente, que era um presidente impopular, né? Então, quando o Crespo falava isso, indiretamente era uma crítica ao Júlio Casares. E muita gente já não queria o Júlio Casares, né? Na torcida, dentro do clube. Quando o Luiz Gustavo falava, ia para o Casares. Então, achavam legal a sinceridade. Quando não está mais lá o Júlio Casares, aí acham ruim a sinceridade, né? Porque o cara fala a mesma coisa que ele falou ano passado, só que como ano passado atingiu um cara que eles não queriam mais, era ruim. Quando não tem mais o cara lá, e por enquanto ninguém tem nada contra o atual presidente, ele está até tentando se achar ali, porque ele era um vice que não participava da gestão, ele pega o clube sem ter a menor ideia de como está o clube, aí acham ruim, mas o que o Crespo falou é verdade, mas até por ter sido contratado por outro presidente, pelo início de ano ter sido ruim, eu imagino que o Crespo não vai ficar muito tempo, como quase ninguém fica muito tempo no São Paulo. Mas é isso, o time tem que ter paz, e o Rafinha pode ajudar nesse ponto, né? A pergunta era sobre Rafinha. Ele pode ajudar a dar mais tranquilidade, a ter um cara que os jogadores podem falar. Hoje acho que os jogadores nem sabem com quem falar, e o Rafinha pode ser um cara que pelo menos eles têm com quem conversar. Ele pode conversar com o presidente. O que o Crespo falou outro dia é verdade. Eu cheguei aqui,
e não faz tanto tempo que ele chegou, ele fala, pô, não tem mais o Júlio Casares, que era o presidente, não tem mais o Carlos Belmonte, que era o diretor de futebol, não tem mais o Muricy, que era o coordenador, mudou o médico, mudou a fisioterapia, mudou tudo. Então, nesse momento, ninguém sabe direito nem com quem conversar. Se tem algum problema, eu falo com quem. Não dá para saber. Então, pelo menos nesse ponto, acho que melhora um pouquinho, né? O Rafinha é um cara que, pelo menos o cara falou, Rafinha, o que está acontecendo? Pô, tá com um problema aqui, dá para passar para os caras lá de cima? Então, nesse ponto, ele vai ajudar, ele não vai fazer milagre, mas nessa questão do ambiente, que pode ser decisivo entre brigar por uma Libertadores ou brigar para não cair, o ambiente é fundamental para isso, ter um bom ambiente, ele pode ajudar. Ter paz, ter tranquilidade. Nesse momento, São Paulo não tem paz, né? Até porque quem está lá, o técnico, os jogadores, eles não têm a menor ideia do que vai acontecer. Tá meio que... E agora? O que vai ser amanhã? Ninguém sabe. Tá todo mundo meio perdido até agora. Ô, Bruno, mas já não era uma função do Muricy fazer isso? Essa ponte? Então o Muricy não estava fazendo... Ou não, o Rafinha pode ser mais eficiente que o Muricy, porque o Muricy tinha um pouco dessa função, né? Tinha, e é um cara muito grande no clube, é um ídolo do clube. Mas assim, o Muricy estava lá há 5 anos, ele veio com o Júlio Casares, o Júlio trouxe ele assim que ganhou a eleição, era uma promessa de campanha. Era uma promessa de campanha ter o Muricy como coordenador e o Rogério como técnico. E o Rogério só não veio imediatamente, veio o Crespo, inclusive, foi o primeiro técnico do Casares, porque o Rogério estava no Flamengo. Assim que pôde, ele trouxe o Rogério. Na campanha interna, o Casares falava em ter o Muricy e o Rogério no clube, 2 ídolos do São Paulo. E acabou demitindo o Rogério e o Muricy saiu agora com ele. Mas o Muricy é um cara que ele está lá há 5 anos, então acho que havia nele mesmo um cansaço, né? Um desgaste. É um cara que é mais velho, ele teve alguns problemas de saúde no final do ano agora, ele passou por algumas cirurgias. Até a mais grave foi de joelho, acho que foi de joelho, assim, não foi nenhuma questão assim, mais grave. Assim, ele já teve problema, teve alguns sustos com o coração em outros tempos, agora foi mais uma questão do joelho mesmo. Então o Muricy, ele tinha essas questões de saúde e também, acho que 5 anos de clube ele já estava mais cansado, não tinha mais paciência para esse trabalho diário num clube que hoje é muito difícil de trabalhar. O Rafinha, ele chega pelo menos assim zerado nessa questão de estresse, de cansaço, de desgaste. Ele vem animado para uma nova função. Ele tem a idade mais próxima dos atletas, então essa aí pelo menos de ser um cara que o atleta vai conversar, ele jogou com muitos que estão aí, acho que isso aí ele vai conseguir fazer pelo menos com mais entusiasmo, porque ele não tem esse desgaste, para ele é uma novidade, é uma coisa nova, é uma oportunidade, e ele conhece muitos desses aí jogando junto, né? Estando ali, dividindo concentração, dividindo vestiário. Então acho que o Rafinha vai estar pelo menos por um tempo mais animado para fazer isso. Talvez daqui a algum tempo ele também esteja já cansado, porque quando o clube está mal, desgasta rápido. Mas hoje acho que ele está mais animado para fazer isso. Realmente, né? O Muricy já podia estar até de saco cheio, né? Você ficar 5 anos num clube cheio de crise. O Rafinha chegou e ele já chegou um pouco indo na direção contrária ao discurso do Crespo, tá? Que ele disse, inclusive, que não acabou negócio de discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, que não cabe mais no São Paulo. Falou para tirar a palavra soberba, né? O Rafinha também, porque tem às vezes um questionamento de soberba, né? Do São Paulo. O Rafinha disse o seguinte: a gente sabe que é um ano difícil para o São Paulo, por tudo que vem acontecendo, por tudo que aconteceu com os responsáveis que estavam no comando do clube. Mas essa parte atrapalha. Mas, de um lado, tem que ter uma barreira para chegar até o futebol. Esse discurso que a gente viu do Crespo, das falas, claro, até por estar de cabeça quente, por conta do clássico, às vezes não era aquilo que ele queria colocar naquele momento. Claro que afeta e preocupa muito o torcedor, mas esse discurso de toda hora a política, se a gente for ficar pensando toda hora nessa política do clube, no momento que está vivendo o clube, os jogadores nem precisam entrar em campo. Acho que a minha função tem que ser de deixar os jogadores só focados no futebol, que é aquilo, né? Ele é a ponte da diretoria com o elenco. E aí o Rafinha completa. O São Paulo tem que resgatar isso, mas sem soberba e ficar achando que a história vai levar o São Paulo. Não leva mais. Infelizmente, o São Paulo ficou parado
Estive lá 3 anos como atleta, mas também não é terra arrasada. Discurso de fracassado, de já entrar sofrendo, não cabe mais também. Isso não vai mais acontecer. Não pode acontecer isso no São Paulo. Acabou. Temos que olhar para frente, sem soberba, encarar a nossa realidade, mas não é terra arrasada. O São Paulo é um clube gigante. Esse discurso de perdedor, de fracassado, de medo, não cabe no São Paulo, disse aí o Rafinha. Mauro César Pereira, sobre essas declarações do Rafinha, né? Dizendo que não tem discurso de fracassado, que isso não cabe mais no São Paulo, assumindo, né, que o São Paulo passou por um momento difícil, que ele viu lá quando passou por 3 anos, mas que também não é terra arrasada. O que você achou, Mauro, dessa primeira entrevista do Rafinha como coordenador de futebol do São Paulo? Eu acho curioso o seguinte, quando você pega um jogador que parou, o cara parou de jogar, virou comentarista e tal, na televisão, né? Aliás, fez um anúncio lá na empresa que ele trabalhava, né? Não foi o São Paulo que anunciou, foi ele que anunciou lá no Grupo Globo. Interessante isso. O Muricy também foi parecido, quando estava lá, saiu também para o São Paulo. Mas ele é contratado sobre... Assim, qual a experiência que o Rafinha tem nessa função? Tem experiência? Zero, né? Zero. Parou de jogar, foi pro microfone lá, fez os comentários dele, beleza. Então ele não tem nenhuma experiência na função. Beleza, digamos que ele até tenha se preparado, que ele seja capacitado. O discurso dele não é do ex-jogador, que ele é contratado porque ele é o ex-jogador. Ah, o cara fala a língua dos jogadores, conhece e tal. O discurso dele é um discurso patronal. É muito fácil falar foco só no jogo quando você tem atrasos de direito de imagem, que é salário do jogador, né? Aí, meu irmão, foca no jogo aí. Discurso derrotado, não, discurso de quem não está recebendo em dia também, né? E outra coisa, o São Paulo não passou por um período de problemas. O São Paulo está passando. Quem está no poder fazia parte da gestão do presidente afastado. Meia década. Né? 5 aninhos, meia década. É mais que um ciclo de Copa do Mundo e de Olimpíada. É tempo pra caramba. Até mudar o estatuto para ele ficar? Exatamente. E as pessoas estavam lá participando disso. Sim, o Conselho votou ampla maioria. Onde está esse pessoal? O vice, que agora assumiu, era contra? Sim, era contra. Então, assim, o discurso é patronal. É patronal. Até entenderia que ele dissesse, olha, o clube tem problemas, os jogadores têm as suas questões aqui, né, que é o caso dos salários, mas eu vou tentar conversar com eles para motivar os caras e tentar fazer com que eles se empenhem ao máximo, se concentrem, não fiquem inseguros, porque o empenho deles ajuda o clube a sair dessa situação, até para acertar aquilo que não está legal, que é a questão da remuneração, eventualmente atrasada. Isso. Não, não é discurso derrotado, não é realidade de São Paulo, porra. O time está correndo o risco de ser rebaixado. Ou não está? Corre o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Vai acontecer? Eu acho que não. Acho que ele vai vencer jogos aí e vai escapar. Mas São Paulo entra em campo na estreia no Campeonato Brasileiro com a preocupação do rebaixamento. O Flamengo também tem, mas num outro tipo de regulamento lá e tal, que ele vai ter um torneio da morte, aí é quase impossível acontecer. O São Paulo corre um risco maior. É um risco maior. E estamos falando de um São Paulo que no ano passado queria a vaga na Libertadores, não conseguiu, né? Na Copa do Brasil ficou pelo caminho, na Libertadores ficou pelo caminho. Havia a expectativa de que pudesse avançar mais um pouco. Mas o quê? Falta o quê? Jogador, condição. O clube não passou por um momento difícil. Ele está enfrentando um momento difícil. Não é de hoje. Não é de hoje. E até agora, se eu estiver enganado, me corrija, por favor. Eu não vi essa nova velha gestão, apresentar nada em termos de... O nosso projeto para tirar o São Paulo do buraco é esse aqui. Eu não vi nada. Vocês viram? Eu não vi nada. Não. Nada. Zero. Isso aqui é a nossa proposta. Vamos mudar isso, mudar aquilo. Não. É só esse papo de grandeza, discurso de derrotado. Acho que assim, coloca o técnico numa situação ruim e ele que está segurando as pontas ali, ele pode ter seus erros, seus equívocos na escalação, no treinamento, isso aí acontece. Mas ele que está leitoriando à frente do elenco, tentando fazer alguma coisa. Acho que já colocaram o Crespo na marca do pênalti com esse tipo de coisa aí. É o que eu percebo. O Crespo está na marca do pênalti. Né? E assim, eles muitas vezes preferem esses técnicos brasileiros que são mais de composição nessas horas. Os estrangeiros, não sei se eles são menos apegados ao cargo, tem outros mercados, sei lá. Os portugueses são assim também, os caras são mais diretos a falar. Ele falou a real. Eu falei aqui, acho que foi no domingo. Para mim, a entrevista do Crespo no pós-jogo de sábado foi uma sessão de terapia. Ele
E simplesmente ele abriu o jogo, ele falou a real, falou, olha, a situação é essa. E o São Paulo realmente hoje, ele tem que entrar no Campeonato Brasileiro pensando, eu tenho que pelo menos não correr risco de rebaixamento. É a primeira meta. Se ele está correndo risco no Paulista, como é que ele vai entrar pensando em Libertadores, gente? Vamos falar sério. E o São Paulo não tem ainda não tem capacidade financeira para contratar, para se reforçar, a não ser que ele queira viver a vida louca do Corinthians. Ah, viu? O Corinthians ganhou a Copa do Brasil, o São Paulo ganhou em 23, e agora? Que adiantou? Que nada. O Palmeiras não ganhou nada, mas o Palmeiras estava na final da Libertadores, o Palmeiras foi vice-campeão brasileiro, poderia ter sido campeão, né? O Palmeiras vai continuar disputando os grandes títulos, o Corinthians vai? O São Paulo consegue? Então, assim, um retrato de um momento ali. O Flamengo perdeu uma final para o São Paulo. Olha a situação dos dois times que se enfrentam amanhã. O São Paulo tem que passar por uma reformulação muito grande. E nenhum sinal é dado de que alguma coisa vai ser feita nesse sentido. E também outra coisa. O FDIC funcionou, não funcionou. Cara, qualquer projeto de recuperação financeira, tentativa de redução da dívida de curto prazo, juros bancários que você paga, que são altíssimos, não é uma coisa de 6 meses, 1 ano. É um tratamento mais longo para esse doente. O FDIC não funcionou. Vocês achavam o quê? Que no final de 2025 está tudo maravilhoso. O FDIC resolveu... Não é assim tão rápido, cara. As coisas não são tão rápidas assim. Enfim, eu achei o discurso, essa primeira declaração que eu vi aqui agora, não ouvi ele falando, mas o texto que foi colocado na nossa tela, um discurso muito patronal. Não me pareceu alguém que veio para ser elo de ligação. E sim um dirigente próximo do... Ele me parece pelo discurso que vai ser o dirigente que vai ter mais contato com os jogadores. É diferente ser o elo de ligação, você ouve os dois lados e tenta aproximá-los e criar um consenso. As palavras dele foram muito mais próximas das do presidente do que do técnico, que está ali ao lado dos jogadores, convivendo com eles. E é quem está ouvindo certamente ali as questões, né? Poxa, não está recebendo, não sei o quê. Como é que é o dia a dia? Alguém acha que não receber, fica feliz. Que legal, o salário não sai. O direito de imagem está atrasado. Que delícia. Que atraso de novo mês que vem. Estou adorando, que maravilha. Alguém gosta disso? Claro que não. O Bruno falou, né, que o Crespo é mais um treinador que pode cair em breve, mas o Crespo, eu acho que se não melhorar, merece, gente. Porque o Crespo, o São Paulo não está jogando nada com o Crespo. O Crespo teve um começo bom, né, que teve ali 7 jogos, se eu não me engano, que ele teve com uma derrota só, que ele teve a estreia contra o Flamengo, que ele perdeu no Maracanã, e depois ele teve uns 7 jogos sem perder, deu uma certa esperança, mas depois degringolou. Vocês acham que o Crespo merece um voto de confiança ou se continuar assim tem que cair? Para mim, se continuar assim, eu acho que tem que sair, porque o Crespo não mostrou nada, ao contrário do Zubeldia. O Zubeldia eu achei meio injusto a forma como ele caiu, porque ele chegou a fazer um bom trabalho, mas depois perdeu um pouco, né, até por causa do elenco também, e foi demitido. O Crespo já tem que ser, na opinião de vocês, avaliada uma queda, se o São Paulo continuar tão mal ou não, e qual a importância que o Rafinha pode ter nesse novo cargo dele aí como coordenador de futebol? Ficou um vácuo aqui. Um vácuo. E Pedro e Mauro, quem quiser falar primeiro. Bom, eu acho o seguinte, você perguntou se ele já merece sair. Eu acho o seguinte, quem que no São Paulo não merece sair hoje em dia, né? A direção de São Paulo, essa turma que assumiu agora, merece ficar? Eu estou perguntando isso, e aí não é sacanagem, não. Eles estavam junto com o Casares, o atual vice de São Paulo, e foi eleito lá atrás. Meia década atrás, não foi ontem, meia década atrás. Então, não é possível que em meia década eles não tenham percebido nada de errado no clube. E o que é que foi feito nesse período todo? Nada, né? Eu entendo que em muitos setores do clube, uma relação de cumplicidade, como aconteceu também lá atrás, quando o Aidar caiu. O que o São Paulo fez? A partir de 2015, quando o presidente Aidar teve que pedir demissão para não sofrer impeachment, nada, jogou, né, a sujeira para debaixo do tapete. Então, venho falando sobre isso sempre, porque, veja, o São Paulo é aquela coisa é preciso que as coisas mudem para que tudo continue sempre igual. Não tenho mais nenhuma dúvida de que amanhã, depois, vai acontecer algum outro fato esquisito no São Paulo, porque as figuras são as mesmas.
Aí tem a omissão do sócio, porque o associado ele tem, em tese, pelo menos, o poder de mudar esse tal conselho, né? A turma dos parasitas da carteirinha. Agora, então veja, no caso do Crespo, eu acho que o trabalho de campo também tem sido um pouco defensável já desde o ano passado. Mas, da mesma forma que, para mim, soa até como um ato covarde, uma direção que foi cúmplice com tudo que aconteceu de errado. São Paulo chegar agora e chegar lá para a torcida e falar, olha, mudamos o técnico. Agora vai ser o novo São Paulo a partir disso. Não vai. Primeiro que não tem nenhum Guardiola disponível no mercado. Segundo, que o Crespo tem, sim, muitas culpas. Eu acho que o técnico vai, com boa vontade, de um nível médio, mas também não dá para o São Paulo imaginar hoje que ele vá para o mercado e vai encontrar disponível um nome maior que o Crespo para assumir o clube em meio a esse tsunami todo. Mauro. Pois é, assim, eu acho que já foi muito ruim o que aconteceu no final de semana, porque o Crespo, ele foi sincero no que ele falou ali depois do jogo de sábado com o Palmeiras. E as declarações do presidente, foi no domingo, né, depois da Copinha ali, o jogo da Copa São Paulo, a grandeza de São Paulo, cara, isso aí esquece. Né? É incaível. Incaível, isso é uma conversa antiga. O Santos também era incaível, o Internacional era incaível, o Palmeiras, o Corinthians, o Grêmio, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense, o Atlético, o Cruzeiro, o Bahia, todo mundo era incaível. Só que nunca foi o São Paulo e o Flamengo, foram os que não caíram, mas podem cair também. Qualquer um pode cair, né? Então, assim, ele poderia ali, o presidente, até falar, olha, vamos trabalhar aqui para que em pouco tempo o Crespo até possa mudar a sua meta e de 45 pontos, escapar do rebaixamento, ele possa pensar em algo maior. Para isso, nós temos que criar as condições adequadas. O clube está passando por uma grande transformação, muitos problemas e tal. O quê? Assim, então, tudo que aconteceu não afetou em nada. Os jogadores, não tem problema nenhum. É o Crespo que... Ele tem a sua parcela? Pode ter. O time pode jogar mais e tudo mais. Mas, cara, é um caos, um ambiente caótico. Eu fiz uma observação aqui também, depois do jogo com o São Bernardo, sobre a comemoração do gol do São Paulo. Tem torcedor que não raciocina, né? Em rede social, postei lá, achou que eu estava diminuindo o São Paulo. É difícil trabalhar com gente com tamanha dificuldade de entender o básico. Eu estava só chamando a atenção para o seguinte, a comemoração foi efusiva dos jogadores de São Paulo. Parecia a final de campeonato. Por quê? Porque o problema extracampo estava afetando o comportamento do time. E os jogadores estavam cientes de que, depois de perder para o Mirassol na estreia, se não vencesse aquele jogo, e o jogo seguinte era o Corinthians fora de casa, e mais adiante tinha o Palmeiras fora de casa, perdendo os clássicos, não ganhando do São Bernardo, depois de já terem perdido para o Mirassol, o São Paulo ia ficar ainda mais enrolado numa situação que ele se encontra, que ainda tem a chance de ser rebaixado. Então, assim, e por quê? Porque era véspera da votação que poderia afastar o presidente, um ambiente político caótico, problemas financeiros existentes, e são graves, isso está afetando o time. Então, assim, isso afeta o time também. O técnico tem as suas razões para fazer as suas queixas, seu desabafo. E o presidente tem que criar as condições adequadas. Esse papo antigo de, não, porque nós somos isso, gente, isso não é disso que São Paulo precisa, não. E o que o Piperno falou, eu concordo. Né? São as pessoas que estavam lá o tempo todo. Então, em tese, não representam a mudança, ou as mudanças que São Paulo precisa. Porque foi um desabafo, né, que o Crespo fez. O Crespo falou que jogador não está sendo pago há 3 meses, falou que é o pior momento da história do São Paulo. Mas agora pingou um dinheirinho aí. Agora pingou um dinheirinho. O quê, Piperno? Agora pingou um dinheirinho. São Paulo fechou a venda do Rodriguinho lá pro Bragantino, 3 milhões de euros. Pinga lá pelo menos uns trocados para pagar uma parte dessas dívidas aí. Agora, ele tem razão, eu vou ler já as declarações do Rafinha, mas ele tem razão ou ele também tem que assumir um pouco a culpa? Porque do jeito que ele fala, vamos lá, ele falou que jogador não é pago há 3 meses, falou que é o pior momento da história do São Paulo, falou que a briga no Brasileiro é para fazer 45 pontos e não ser rebaixado, falou que os jogadores estão jogando sem ser pagos, então ele valoriza os jogadores, ele chutou o balde. Mas ele também podia ter falado que o trabalho dele é ruim, ou não. Ou todas as justificativas dele são aceitáveis e o problema não é ele, é o fora de campo. Bruno Prado.
O Crespo, acho que ele é um técnico, assim, normal. Acho que o Crespo é um técnico que, tá dentro aí de um monte, do mesmo nível que um monte. O que ele fala afeta muito o trabalho dele, sem dúvida. O São Paulo tem problemas que estão acima dele. Assim, eu não acho que o Crespo é um cara... No mesmo primeiro trabalho dele, que ele foi campeão paulista... depois no Brasileiro foi muito ruim, né? O São Paulo demorou mais de 10 rodadas para ganhar um jogo naquele Brasileiro. E também ali, claro que ele tem responsabilidade quando ele está junto, ele é o técnico, mas também ali o São Paulo começa muito mal o Brasileiro porque a gestão Júlio Casares, que tinha acabado de assumir, trata o Campeonato Paulista como se fosse uma Copa do Mundo. Lembrando que era 20 para 21, né? 20 anos de pandemia, futebol parado, emenda 20 com 21. A temporada 20 termina em 21. Então, o Campeonato Paulista de 21 que o São Paulo ganha com o Crespo, ele começa na semana, 3 dias depois do fim do Brasileiro. O Brasileiro de 20 termina no meio de semana. O São Paulo joga com o Flamengo no Morumbi, ganha do Flamengo, o Flamengo é campeão. E no fim de semana já estava estreando no Paulista. O que os outros times fizeram? Deram férias, revezaram. Lembro até que o Abel foi para Portugal e jogaram com reservas, com garotos. O São Paulo meteu força máxima no Paulista e tratou como uma prioridade. Era o primeiro campeonato da gestão Júlio Casares, ganhou o campeonato e ali o Casares imaginava, ganhou o título, agora o ambiente vai estar melhor. E não estava, né? E aí já começou o Brasileiro todo arrebentado e brigou na parte de baixo. O Crespo acabou caindo no meio do campeonato. Então, na primeira vez, ele já teve alguma interferência de decisões de cima no seu trabalho, mas ele faz parte disso, né? Ele está junto. Eu acho que o trabalho dele no campo não é bom, mas também não é muito pior do que os anteriores, porque é bom lembrar que há 6 meses, mais ou menos, também diziam que não tem como ficar com o Zubeldia. O trabalho do Zubeldia é horroroso, não tem como ficar com ele. O time vai ser rebaixado, porque quando o Zubeldia cai, o time estava perto da zona de rebaixamento. Que é quando tem a Copa do Mundo de Clubes. O último jogo dele é uma derrota de 3-0, né? 3-1, faz um gol no fim, contra o Vasco no Morumbi. E aí, o Zubeldia não dá mais, aí vem o Crespo. E agora é o Crespo que não dá mais. E daqui a 6 meses, provavelmente, o próximo que não vai dar mais. Então, eu não acho o Crespo um treinador muito bom. Não é um cara que eu traria de volta depois da primeira passagem. Eu não acho que se ele sair, o time vai piorar. Mas acho que é meio injusto botar na conta dele, é culpa dele. O Crespo, ele é mais uma vítima aí, como o Zubeldia foi, como o Carpini foi, como o Rogério foi, durou mais porque era o Rogério. Inclusive, algumas coisas que ele falava desagradava muito a diretoria, mas não tinha como demitir ele, ficava difícil. E o Dorival só não foi vítima porque saiu antes. Se ele foi para a seleção, se ele fica mais, também sairia mal, né? Antes do Rogério era o próprio Crespo, você vê como anda em círculo, né? O Crespo em 21 estava aí, em 25 voltou. Na primeira vez que o Rogério foi técnico do São Paulo, em 2017, sabe quem substituiu o Rogério? Dorival Júnior. Aí em 2023 saiu o Rogério, quem substituiu o Rogério? Dorival Júnior. Então, assim, a coisa anda em círculo, né? Não sai muito do lugar. Então, não acho o Crespo um grande treinador, mas, assim, também não acho que vai tirar o Crespo, botar outro e vai mudar muita coisa. Pode mudar emocionalmente, assim, como mudou com o Crespo entrou, começou bem, depois voltou para o normal. Pode dar, como falam os portugueses, uma chicotada psicológica ali, mas depois volta para o normal.